Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Luz Marina Campos Garcia. Ela é doutora em Direito, teóloga e pastora luterana. No Religare de hoje nós vamos falar sobre discurso de ódio e extremismo no Brasil. A nossa convidada participou do grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que elaborou relatório de recomendações para o enfrentamento desse tipo de discurso e do extremismo no país. Bem-vinda, Luz Marina, uma alegria recebê-la aqui no Religare. É minha alegria estar com vocês e poder falar sobre esse tema que é tão importante para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial, na verdade, não é? É verdade. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como, por exemplo, o Spotify. O termo de busca é @Religare Conhecimento e Religião, tudo junto, sem a utilização do acento. Inscreva-se lá nos nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Luz Marina, como é que foi participar desse grupo de trabalho? Então, foi uma atividade bastante intensa. Nós fomos convocados pelo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania no início desse ano e tivemos o prazo até julho, então o primeiro semestre, não é, de 2023, para trabalhar, entregar o nosso relatório. E foram cerca de 29 pessoas da sociedade civil e mais representantes dos diversos níveis, grupos do governo federal. Então, nós tivemos cerca de 50 pessoas, na verdade, interagindo, participando das reuniões e etc., para a confecção final do relatório, que foi entregue, então, no dia 3 de julho de 2023. Como é que você traçaria o perfil dessas pessoas, o perfil das organizações, para a gente compreender como que é esse grupo, como ele trabalhou? Então, o grupo reuniu pesquisadores de diversas universidades que trabalham a partir de diversas temáticas que são conectadas à questão do discurso de ódio. Também pessoas religiosas, pessoas da sociedade civil, as organizações não governamentais, várias delas, né? Inclusive eu mesma estava como parte do ISER, do Instituto de Estudos da Religião, a Magali, né, nossa colega, amiga, também como parte do ISER. Enfim, tinha diversas organizações não governamentais compondo a equipe. E Sim. Isso trouxe uma diversidade bastante grande para o grupo, que interagiu de uma maneira bastante interessante. Sempre os trabalhos, as reuniões, sempre feitas online, né, via online, e sempre muito frequentadas, assim. Então, nós tínhamos, a cada dia, depois que estabelecemos quais temas eram prioritários para o tratamento dessa temática, né, então, nós tivemos sempre 2 ou 3 pessoas de modo geral, que falavam acerca do tema de maneira mais específica, e então depois o debate para que no final nós então reuníssemos todo o conteúdo que foi compartilhado, que foi discutido, que foi debatido e tal, e pudéssemos confeccionar o relatório a ser entregue para o ministro. Sim. Do ponto de vista da emergência, da urgência desse tema, você já comentou, né? É um tema necessário, importante para o país e também do ponto de vista internacional. Qual é o diagnóstico sobre o crescimento do discurso de ódio, do discurso extremista? O discurso de ódio ele está colocado em todas as sociedades, né, em todos os países. A via de propagação mais, vamos dizer assim, mais contemporânea, não é, são as redes sociais. Então, existem as redes sociais que são essas que a gente acessa com maior facilidade, etc. Existem as redes que são montadas por grupos
que é chamado, né, que frequenta a Dark Web, né, que são redes que não aparecem, né, são grupos fechados no qual entram pessoas que são admitidas, vamos dizer assim, convidadas, né, e constituem, então, bolsões de discurso de ódio mais profundos e mais frequentes, né? Como, por exemplo, esse grupo Red Pills, que é um grupo de misoginia, né? Um grupo fascista misógino, vamos dizer assim. Então, são diversos níveis, né, de atuação de grupos, de organização de grupos que se formam principalmente por meio das redes sociais, mas também, assim, né, tem grupos específicos, por exemplo, dentro das igrejas. A gente, que era o nosso tema, inclusive, algumas de nós, trabalhando com o tema da questão religiosa, com vinculações com organizações religiosas, sabemos que nos meios religiosos, nas igrejas e em outros contextos religiosos, há grupos que se constituem em torno de discursos que são discursos de intolerância, que acabam se transformando em violência física, muitas vezes, violência contra lugares sagrados e etc., né? Então, é isso, principalmente por meio das redes sociais, mas também no mundo que não é o digital, vamos dizer assim, no mundo real, no mundo físico, também há os grupos que se organizam, que se articulam, não é, a partir dessa prática do discurso do ódio, né? Sim. Dá para a gente entender, então, o que exatamente significa um discurso de ódio e quais as suas consequências? A ONU trata o discurso de ódio como qualquer tipo de comunicação falada ou escrita ou comportamento que ataque ou use linguagem pejorativa ou discriminatória com referência a uma pessoa ou grupo com base naquilo que eles são, naquilo que essas pessoas são, ou seja, com base na sua religião, na sua etnia, na sua nacionalidade, raça, descendência, gênero ou outro fator de identidade. Essa é a conceituação da ONU. Nós temos uma outra conceituação com a qual nós trabalhamos, que vem de um trabalho conjunto feito entre a Fundação Getúlio Vargas e a Comunidade Israelita do Brasil, a CONIB, que diz o seguinte: discursos de ódio são manifestações que avaliam negativamente um grupo vulnerável ou um indivíduo enquanto membro desse grupo vulnerável, a fim de estabelecerem que ele, esse indivíduo ou ela, é menos digno de direitos, oportunidades ou recursos do que outros grupos ou indivíduos membros de outros grupos. E, consequentemente, legitimar a prática de discriminação ou violência. Agora, para o nosso grupo, a gente fez uma conceituação no final desse processo de debate semanal, reunião semanal que nós tivemos durante vários meses. Então, a conceituação a qual nós chegamos foi a seguinte: o discurso de ódio envolve a progressão, intensificação ou sobreposição de violações que partem de uma estratégia de poder pela agressividade, hostilidade, opressão, intolerância e abjeção de pessoas ou comunidades e evoluem no conteúdo e na forma para um polo de extremismo discursivo caracterizado pela desumanização do seu objeto e coletivização do seu destinatário. Sim, então, você vê que tem diversos... diversas perspectivas que se conectam aí por meio do discurso de ódio. Mas, então, normalmente, é o discurso falado ou escrito que é articulado por
coletividades, não é, a fim de menosprezar, depreciar e violentar determinados indivíduos ou grupos de indivíduos. Sim. E de que indivíduos nós estamos falando? De que grupos, né? Quem e quais são os alvos específicos desses discursos? Pois é, a gente identificou alguns grupos específicos que as principais manifestações do ódio e extremismo a serem enfrentadas são, primeiro, misoginia e violência contra as mulheres. Então, o grupo afetado, atingido, alvo, vamos dizer assim, mulheres. Depois, racismo contra pessoas negras e indígenas. Então, as pessoas negras e indígenas também um alvo prioritário do discurso de ódio. Depois, comunidade LGBTQIA+, não é? Depois, estrangeiros, ou seja, xenofobia e violência contra estrangeiros e nacionais na região norte e nordeste, principalmente. Então, a gente tem, por um lado, a xenofobia, né, que é o ódio contra os estrangeiros, a rejeição dos estrangeiros, e também contra nacionais, a população, principalmente do norte e do nordeste do Brasil. Depois, temos o ódio e a violência contra as pessoas e comunidades pobres, ou seja, as pessoas pobres do Brasil se tornaram alvo de discurso de ódio bastante frequente. Também comunidades religiosas, pessoas religiosas, grupos religiosos, a gente tem visto, né, a manifestação do discurso de ódio contra pessoas religiosas, principalmente pertencentes às religiões de matriz africana, mas não só, né? Há outros grupos que também são alvo do discurso de ódio, como, por exemplo, os palestinos, quer dizer, os muçulmanos, né? E palestinos, a gente está nessa situação aí agora de Israel-Palestina. Então, mas os muçulmanos, as pessoas muçulmanas, também as pessoas judias, muitas vezes são alvo do discurso de ódio. Esses são os 6 grupos, enfim, então. Por aí. Perdão. Esses são, então, os 6 grupos principais identificados pelo grupo. Mas também pessoas, ainda tem as pessoas com deficiência, não é? E também pessoas jovens e pessoas idosas que acabam se tornando bastante vulneráveis por causa da questão da utilização ou não utilização, a utilização equivocada e não utilização correta vamos dizer assim, das redes sociais, enfim. Sim. Luz Marina, qual é a presença da questão religiosa nesses discursos de ódio? E que viés político esse discurso, essa questão religiosa, ela assume? Então, na verdade, nós temos grupos articuladores do discurso de ódio em diferentes religiões. Mas nós vimos uma predominância, vamos dizer assim, nas igrejas cristãs, principalmente as igrejas de tradição neopentecostais foram bastante articuladoras, né, desse discurso de ódio, mas também as igrejas protestantes históricas. Nós tivemos grupos formados dentro de igrejas protestantes históricas, como, por exemplo, na Igreja Luterana, não é? Também na Igreja Católica. Então, o discurso de ódio ele acabou perpassando as diferentes religiões. Em termos do cristianismo, eu identifico assim dois eixos, vamos dizer, principais por meio dos quais se articulou o discurso de ódio, que foi, por um lado, uma teologia, um discurso, né, baseado numa teologia patriarcal da guerra, ou seja, essa concepção de um Deus guerreiro que convoca a sua igreja para combater o mal, né, como um general convoca o seu exército para a guerra. Então, quando você tem uma situação de guerra, você precisa identificar inimigos, não é assim? No campo religioso, então, o inimigo
preferencialmente, né, foram as religiões de matriz africana, mas poderia ser qualquer uma outra, no âmbito e no âmbito cristão, o grupo que se diferencia, que tem uma opinião diferente daquela, não é, do grupo que está articulando o discurso de ódio. Então, no âmbito cristão, a gente consegue verificar, eu acho, por um lado, essa questão da teologia de guerra patriarcal, não é? Que aí acaba identificando também nas mulheres, principalmente nas mulheres progressistas ou feministas, vamos dizer assim, não é? Um alvo preferencial do seu discurso. E também, por um lado, nós temos a construção de uma teologia atrelada ao capitalismo neoliberal, que justifica as políticas de mercado e a desconstrução das noções de Estado democrático de direito, né? No âmbito protestante, nós temos a teologia da prosperidade, que está no centro do discurso religioso, que relaciona doação, ou seja, contribuição financeira de modo geral, à bênção. Então, quanto mais uma pessoa doa, mais abençoada ela será por Deus, né? Então, esse tipo de concepção religiosa, teológica, econômica, não é, associa a obtenção da prosperidade com a questão da bênção e, portanto, traz os elementos da economia para dentro do relacionamento da fé. Então, a gente viu aí sendo articulada, né, no âmbito de algumas igrejas, toda um conceito teológico, econômico, que quando tem um discurso mais social, que aponta para uma economia que precisa se resolver pelo lado da solidariedade, da questão mais social, então essa teologia se volta contra as pessoas que têm esse tipo de discurso mais social, e aí há todo um embate, né? É outra vez uma guerra que se estabelece entre essas concepções e entre as pessoas. Então, as pessoas que defendem uma perspectiva mais socializada de distribuição de renda, de enfrentamento da desigualdade social, acabam se tornando inimigos e acabam, então, sendo combatidas por um discurso de ódio muito veemente por parte desses setores que que estão mais atrelados a uma compreensão mais neoliberal, vamos dizer assim, de religiosidade. Sim, então elementos religiosos. Acho que é um pouco por aí. Sim, elementos religiosos, elementos políticos, elementos econômicos. Uma pauta moral também faz parte desse discurso, não? Isso, a pauta moral faz parte desse discurso. Então, quem não cabe dentro da moralidade, vamos dizer assim, ou da heterossexualidade, da heteronormatividade, não é? Então, acaba se tornando também o alvo desse discurso, né? E das práticas, não é só o discurso, né? Das práticas, né? Porque o discurso, ele se torna violência física, muitas vezes, né? Sim. Quais são... Tanto que a gente vê a destruição dos terreiros, por exemplo. Verdade. Né? Então, um exemplo é isso, é a destruição dos terreiros. E assassinatos. Os espaços sagrados, né? Sim. Luz Marina, quais foram as propostas do grupo de trabalho? Como, né, enfrentar o discurso de ódio extremista no país? Então, as recomendações assim, que a gente acabou fazendo, reunimos em 6 grupos, na verdade, de recomendações, né? Então, em termos gerais, vou dizer, então, a criação de um fórum permanente de enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo. Depois, a revisão do Plano Nacional de Direitos Humanos, na sua 4ª versão, né? Nós temos a 4ª versão atualmente. Depois, a ratificação e implementação da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, a ratificação da Convenção Interamericana sobre a proteção dos direitos humanos dos idosos
e dar continuidade à temática, ao enfrentamento da temática no contexto do mercado comum do Sul, ou seja, do Mercosul. Mas uma das recomendações que eu acho que ficaram mais marcadas assim foi exatamente uma educação para os direitos humanos. As diferentes comunidades religiosas, elas têm com o que colaborar? Qual que é a sua perspectiva? A gente concluindo a conversa nesse último minuto que temos aqui na nossa entrevista. As comunidades religiosas têm um papel fundamental na construção da cultura da paz. Nós precisamos desistir dos discursos que discriminam pessoas, que tornam outras pessoas diferentes de nós suas inimigas, e entender que o discurso que nos convoca, que é o discurso de Jesus, o príncipe da paz, de acordo com a tradição dos evangelhos, é o caminho no qual nós precisamos investir. Então, institucionalmente, seja por meio do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, das organizações das igrejas pentecostais e neopentecostais, das organizações, né, por exemplo, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ou seja, a Igreja Católica, a gente precisa, de fato, articular um discurso que vise a construção de uma cultura de paz. É a única maneira que nós temos para desconstruir o discurso de ódio que está colocado no seio das nossas comunidades e no seio da sociedade brasileira. Luz Marina, muito obrigado pela sua participação no Religare. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado através da página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha e a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.